paz do Senhor. Como é bom nós estarmos juntos, mais um impacto começando, e eu creio que Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida, né? Nesses momentos que nós vamos passar juntos aqui, nesse impacto especial. Nós tivemos a sexta-feira passada um impacto lindo, e esse de hoje não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você que está entrando aí pelo YouTube, compartilhe esse link do YouTube. Você que está entrando pelo Instagram, eu quero te desafiar, você que está aí no Instagram, não saia. Assista até o final. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você vai ver louvores aqui lindos, você vai ter uma reflexão aqui fantástica e uma pregação espetacular. Então eu quero contar com você que está entrando pelo Instagram, você que está entrando pelo YouTube. Compartilhe esse link, como eu já disse, compartilhe. Vamos propagar esse link, propagar esse culto, que é um culto de jovens da ADS Quadra 7, e nós estamos juntos, né, na presença do Senhor. Então, eu quero te pedir que fique em espírito de adoração, de louvor, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aí na sua casa. Vamos juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite e um ótimo impacto. Amém. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no homem interior pelo seu Espírito. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso em Roma. E o que me chamou mais atenção aqui é que no verso 13, Paulo pede que eles não permitam que a fé que eles têm se enfraqueça pelo fato dele estar preso. Ou seja, a tendência é você se desesperar quando está passando por uma dificuldade. Na verdade, aqui, Paulo ele consolou aqueles que estavam livres, porque ele entendeu que aquela era a vontade de Deus na vida dele. E por isso eu quero te convidar nessa noite a entender que a nossa fé verdadeira está ligada à nossa vida espiritual. Quando a sua vida espiritual vai bem, a sua fé irá bem. E é por isso que eu quero te convidar para alimentar o seu espírito através dos louvores que serão entoados nessa noite, através da palavra que será ministrada, e que você seja edificado por isso, que você seja edificado pelos louvores, que você seja edificado pela palavra que será ministrada, que ela entre no seu coração e que você possa caminhar todos os dias da sua vida entendendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Soberano Deus, amado Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dos louvores, através da palavra que será ministrada nessa noite. Que nós possamos entender, Pai, o real significado de servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada lar, em cada vida que precisa de cura e de restauração, Deus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. E fale conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, gente, fica com Deus. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti. Dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento
Nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. A paz do Senhor, pessoal. Hoje, a pedido do pastor Leandro, eu vim trazer uma rápida reflexão aqui. E enquanto eu estava pensando no que trazer, no que falar, uma palavra que veio muito forte ao meu coração, que Deus tem sempre falado comigo durante esse último ano, toda essa questão da pandemia, tudo, se encontra em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Deus, Ele, por mais que o mundo esteja caótico, por mais que toda essa questão da pandemia tenha trago muitas notícias ruins, muitas aflições, Deus, Ele tem sido fiel. Ele tem sido muito bom para conosco. Seja pensando na minha família, seja pensando nos irmãos, na igreja, Deus, Ele tem nos guardado e nos protegido de uma forma maravilhosa. Durante essa pandemia eu tive que cuidar do meu cachorrinho idoso que estava doente, e eu tinha que sempre estar dando comida para ele e cuidando dele. Às vezes eu ficava até meia hora sentado lá, tentando dar comidinha para ele, porque ele estava com a boca machucada, não estava conseguindo comer direito. E nesses momentos eu parava para pensar que, do mesmo jeito que eu estava cuidando dele, que eu estava lá zelando por ele e querendo o bem dele, eu fiquei pensando, nossa, ao mesmo tempo, todos os dias, por 24 horas por dia, também tem um Deus que está olhando para a gente, olhando para as nossas vidas, para as nossas aflições, para as nossas necessidades, e Ele está lá sempre cuidando e sempre disposto. E a Bíblia também diz que a vontade dele é perfeita, agradável, e isso sempre me conforta de um jeito maravilhoso, saber que tem o Deus, Criador de todas as coisas, está sempre zelando, está sempre cuidando e está sempre protegendo a gente, por mais que o mundo esteja passando por muitas dificuldades, muitas pessoas estejam em dificuldades, mas Ele tem cuidado da gente. E como diz em outro versículo, eu não lembro exatamente agora, que do mesmo jeito que Ele cuida da gente, Ele nos dá essa estrutura para que nós possamos ajudar os outros, e que isso não fique apenas na nossa vida. Se nós estamos sendo protegidos, cuidados, amém, e isso não é apenas para ficar com a gente, mas é para espalhar, para cuidar de outras pessoas, zelar para outras pessoas, fazer com que a glória de Deus se espalhe pelo mundo, mesmo em cenários tão tristes e
com tanta falta de esperança, que a gente possa ser essa esperança, que a gente possa refletir o que Deus quer para essa humanidade, que é salvar, que é levar a paz, levar a salvação por meio do seu Filho. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que vocês pudessem ficar com essa palavra de que Deus, Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele, e que esse cuidado que Ele tem conosco, que a gente possa estender Ele para outras pessoas e levar esse amor, essa bondade e tudo que Jesus ensinou quando Ele esteve aqui na Terra. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.
Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou Felipe Farias, membro da Juventude Diário da Quadra 7 de Sobradinho. Eu vim aqui hoje contar um testemunho para a edificação da igreja. Diz a palavra do Senhor, né, no livro de Êxodos, capítulo 13, verso 21, o seguinte: E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Essa passagem aqui, né, ela retrata, né, esse período, né, esse interlúdio, no qual o povo israelita passava pelo deserto para alcançar, então, né, uma promessa que Deus havia os feito, que era de alcançar a terra prometida. E Deus aqui, ele fez 2 milagres aqui específicos nessa palavra, né, que um deles é extraordinário, que é no deserto, durante a noite, em temperaturas extremamente baixas, em condições físicas desfavoráveis, Deus criar, né, fazer aparecer uma coluna de fogo para manter, né, o povo israelita em condições para que eles continuassem caminhando para o deserto e alcançar a terra prometida. E assim é na nossa vida, né? Em algumas situações em nossas vidas. Passamos por situações que são impossíveis, né? Parecem que são impossíveis, né? Situações complicadas, no qual, por mais que tentemos fazer de tudo, né? Por mais que tentemos, né, acrescentar um covo da nossa estatura, como diz a palavra de Deus, mesmo tentando, nós não conseguimos, porque algumas coisas elas dependem mesmo do milagre de Deus. E foi assim que aconteceu comigo. Em meados do dia 19 de fevereiro de 2020, né, eu tinha terminado meu TCC, né, a parte escrita, a parte apresentativa, e eu tinha que apresentar meu TCC até o dia 19, porque me ofereceram proposta de emprego numa grande empresa, e para que eu assumisse essa oportunidade de emprego nessa empresa, eu teria que ter meu TCC aprovado, né, eu tinha que ter colado o grau, né, eu tinha que ter meu TCC aprovado. Gente, eu tentei de tudo para poder apresentar esse TCC, né? Mas por conta de problemas administrativos e burocráticos lá na UNB, né, com o departamento, né, com a própria reitoria, né, que tinha a função administrativa de arquivar, né, e marcar a dia da apresentação do TCC, por conta desses problemas, mesmo tentando de tudo, eu não tinha conseguido, né, apresentar meu TCC. Eu tinha até o dia 19 para apresentar. E mal sabia eu que no dia 20, né, haveria um lockdown, não só nacional, mas em nível quase mundial, que pararia todas as atividades do país, né, inclusive as atividades da universidade. E no dia 18, né, meu professor, meu orientador, ele me ligou falando que ele tinha conseguido reunir os professores, né, e que ia apresentar meu TCC no dia 19. Isso era uma coisa que eu tinha tentado de tudo para acontecer e eu não tinha conseguido. Gente, no dia 19 de fevereiro de 2020, eu apresentei meu TCC, tirei a nota máxima para a glória de Deus e fui aprovado. Poucos dias depois, consegui a vaga de emprego que Deus tinha me prometido, assim como a promessa que ele tinha feito para o povo israelita, eu consegui alcançar a bênção que Deus tinha para mim. E isso é uma coisa que me impactou muito, porque no último dia, antes de fechar tudo, né, numa situação que eu tinha tentado de tudo, né, e eu tinha percebido que, na verdade, que eu, mesmo tentando de tudo, não tinha controle de nada. E mesmo eu, né, não tendo controle de nada, Deus tinha controle de tudo. E foi assim que aconteceu. Né, eu alcancei essa porta, né, que hoje equivale a um cargo de engenheiro sênior numa empresa. E hoje Deus ele tem prosperado na minha vida, tem me abençoado, né, tem me colocado no meio de pessoas importantes, né, tem me concebido grandes responsabilidades. Eu tenho tentado fazer tudo isso, né, de maneira que glorifique o nome do Senhor. E o que eu trago para vocês hoje de reflexão é que se Deus ele fez uma promessa na vida de vocês, por mais que você esteja passando pelo deserto, né, em condições desfavoráveis, Deus ele tem controle até sobre as condições que para nós são desfavoráveis. Então acredite, viva pela fé e creia que o milagre de Deus ele vai chegar na sua vida também. Deus abençoe a todos. Essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos, né? E sintam-se alegres, né? Alegres com o Senhor, assim como
tenho ficado, né, tenho me sentido alegre na presença de Deus. Aleluia, a paz do Senhor, amém? E eu te convido a adorar nosso Deus juntamente conosco essa noite. Eu louvo daqui, você adora daí, e juntos glorificamos ao nosso Rei Jesus, amém? Vamos louvar o nosso Deus essa noite. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Louve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado, bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Louve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. É o clamor da tua igreja que te adora essa noite e declara que tu és santo, tu és santo. Nós declaramos que tu és santo, tu és santo, santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare mais uma vez dizendo que Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sopra em mim vento do
Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em nós, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare isso, que Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Erga a sua voz e cante, diga que Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vais, só sei que eu quero ir. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro 5:7, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confia no Senhor essa noite, porque ele tem cuidado de nós, no nosso levantar, no nosso deitar, ele tem cuidado de nós. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, e se o exército se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados,
não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, nosso Deus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, nós não seremos abalados, eu não serei abalado, nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, aleluia, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Oh, mesmo quando eu chorar, eu confio em Ti, pois eu sei que está comigo e eu confio em Ti. Na tribulação eu confio em Ti. Tu és meu Deus, Tu és nosso Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas Tua mão contudo me escondeu em Tua presença. Ó Deus, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou, e digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas Tua mão contudo me escondeu em Tua presença.
Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, e digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, e digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, e digo, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo o Impacto com uma boa noite. Dizer que é muito bom estar aqui nessa noite com vocês, que estão acompanhando aí pelo YouTube. Cada pessoa, cada um no seu lar, né? A gente, nesse tempo que a gente está vivendo, graças a Deus, né, pelo YouTube, por essa ferramenta que Deus nos deu, algo tão importante e que a gente tem usado para levar boas novas, levar o Evangelho, a mensagem da salvação, amém? A gente já louvou, a gente já adorou o Senhor com canções, com louvores, e agora a gente vai entrar nesse momento de palavra, e eu prometo que não vou demorar muito, eu vou ser breve, mas eu quero ser bastante preciso naquilo que eu vou dizer, né? Com bastante intenção, algo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Bom, é isso. Você que está aí no YouTube, digita um amém aí nos comentários, no chat. A gente vai começar esse momento de palavra. Se você quiser também compartilhar esse link com outras pessoas, se você está chegando aí no YouTube e recebeu esse link de alguém, seja bem-vindo. Também a gente está gravando ao vivo agora, mas quem sabe, né, futuramente, onde esse vídeo for chegar, onde ele for alcançar, né, que se você estiver vendo essa gravação, que Deus te abençoe também. E é isso, a gente vai começar agora a palavra. Eu queria ler com vocês um texto, se você puder, eu vou abrir aqui também, que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 6, mais especificamente do versículo 25 até o versículo 30, ok? Se você tiver uma Bíblia aí para você acompanhar, ou de repente no celular, né, para você poder acompanhar na Bíblia. Eu não sei onde você está assistindo, mas consegue uma Bíblia aí para você acompanhar esse texto, pode ser? Vamos lá então, Mateus capítulo 6, a gente vai ler do versículo 25 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a versão NVI, tá bom? Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E para finalizar o versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um que está assistindo essa transmissão.
Eu te louvo, Deus, por essa palavra que a gente acabou de ler, porque essa palavra foi revelada, Senhor, a nós por meio do Espírito Santo, e ela chegou até hoje, Senhor, aqui no ano de 2021. Essa palavra chegou até nós, essa mensagem que Jesus trouxe, e nós te louvamos, Deus, porque essa palavra nos traz vida. Eu te peço que o Senhor possa me usar neste momento, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, e que cada palavra, Senhor, cada frase, cada oração, tudo aquilo que for dito, Senhor, cada pensamento, cada ideia, seja, Deus, para que vidas possam ser, Senhor, tocadas neste momento. Eu não sei, Deus, como está cada pessoa que está aí do outro lado assistindo, como as pessoas que vão assistir essa transmissão um dia estão, mas o Senhor conhece, o Teu Espírito Santo conhece. Eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque a Tua palavra é o nosso alimento, Pai. Esteja conosco nesse momento, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, nós lemos esse texto, né, no capítulo 6 de Mateus. E antes da gente entrar no texto, eu queria, né, falar um pouco sobre algo que eu vi nessas últimas semanas. Acho que isso deve ter umas 2 semanas mais ou menos. Eu tenho um professor, né, que tenho aula com ele, enfim. E como professor é uma pessoa assim, excelente, uma pessoa de realmente muito conteúdo, uma pessoa que realmente conhece a sua área. Só que esse professor, ele é ateu, né? Então, certa vez eu estava acompanhando as redes sociais dele, e aí para quem aí usa o Instagram sabe que tem aquela opção que você pode fazer uma espécie de questionário com as pessoas. Na verdade, o contrário, você abre uma caixinha e as pessoas podem mandar perguntas para você, né? Então, assim, as pessoas vão te mandando perguntas e, enfim, para quem não conhece, é basicamente assim que funciona. E aí, de certa vez, como eu disse, isso tem umas 2 semanas, eu acho, eu vi uma pergunta, né, que fizeram para esse professor, que eu tenho aula com ele, e aí uma pessoa disse bem assim, fez uma afirmação, depois fez uma pergunta. Ela disse bem assim, eu até peguei aqui para não esquecer. Ela falou assim: sou ateu e sinto um vazio dentro de mim. Aí ela afirma isso. Aí depois, em seguida, ela pergunta: você também sente isso? Aí ele respondeu assim, só que na verdade não foi aquela resposta de, nossa, ele fez uma explicação, uma explanação. Na verdade, nada disso. Ele foi bastante irônico, né? E ele falou assim, bem seco. Aí ele falou assim: não, isso aí é fome, come alguma coisa que passa. E isso ficou na minha cabeça, né? E, enfim, e aí eu fiquei pensando nisso. E também foi algo que me levou a gente a essa palavra que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. E mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso, mas nesse momento eu queria comentar com vocês um pouco sobre esse texto que a gente leu, né? A gente, como vocês puderam ver, a gente leu o capítulo 6 de Mateus, e eu queria explicar um pouco como é que funcionava, na verdade, essa dinâmica de quando esse texto aconteceu, né? Vocês devem saber que o capítulo 6 de Mateus está inserido no que a gente chama de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E essa é uma passagem que Jesus reuniu com algumas pessoas, né? E só que qual foi a diferença disso? É que ele estava, como eu falei, no Sermão do Monte, começou no capítulo 5, e Jesus estava reunido com essas pessoas. Era uma grande multidão, várias pessoas daquela região que estavam querendo ouvir Jesus falar, e também os discípulos, né? Os 12 que Jesus tinha chamado ali no início dos evangelhos. Só que se a gente for um pouco mais a fundo na história desse contexto, né? Se a gente for um pouco mais na parte histórica, a gente vai lembrar que os judeus nessa época eles estavam sob a ocupação do Império Romano. E com isso, com o Império Romano fazendo essa ocupação, isso traz uma série de dificuldades, né? A gente pode colocar aí opressão política, opressão social, mais que tudo, né? Opressão militar, porque o Império Romano era um império que conquistava mesmo com esse poder militar muito grande. E se a gente traz isso para a realidade das pessoas naquela época, dos judeus naquela época, isso quer dizer que eles tinham que pagar impostos para Roma, que eles tinham que viver sobre aquela opressão de não ter a liberdade que eles tinham, né, em outros tempos do povo de Israel, que a gente vê na história da Bíblia. E se a gente for colocar tudo isso, assim, somar tudo isso e falar assim, qual é o saldo disso tudo? A gente vai ver que o povo judeu, eles tinham muito sofrimento, eles tinham passado por muito sofrimento.
toda a questão dos exílios e todo aquele tempo que a gente tem, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que houve entre aspas, o silêncio de Deus, né, que Deus não falou nada, os 400 anos, e eles estavam aguardando a vinda do Messias, e aí de repente chega o Messias, né, ou pelo menos para aqueles que estavam crendo nisso, chega o Messias, e aí, entre outras coisas que ele vem falar, ele fala sobre isso, ele fala que nós não devemos nos preocupar com comida e com bebida, que nós não devemos nos preocupar com o que a gente vai vestir. Então, esse é mais ou menos um pouco do contexto desse texto que a gente está falando aqui. E aí eu quero trazer algumas lições para a gente. Claro que esse texto, assim, o Sermão da Montanha como um todo, ele tem inúmeras lições, mas eu vou ser breve e eu quero trazer 2 lições para a gente nesse texto em que eu pude identificar um tema que falou muito comigo, que é a simplicidade de confiança. E qual é a primeira lição que a gente observa nesse texto? A primeira lição que Jesus nos ensina nesses versículos que nós lemos é que a ansiedade, ela não altera as condições de vida, nem aumenta a duração dessa vida. A ansiedade, ela não altera as condições de vida, nem aumenta a sua duração. Mas o que isso quer dizer? Olha só o que Jesus afirmou. Ele vem dizer logo no início, né? E aí depende muito das versões da Bíblia, mas a primeira frase que ele fala, né, nesse texto é: portanto eu lhes digo, não se preocupem. Em outras versões, a tradução da Bíblia vem dizer: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele é categórico em fazer isso. Ele afirma que a ansiedade é pecado. Só que eu quero trazer uma explicação para vocês. Porque a ansiedade, a gente hoje em dia tem vários nomes, entre aspas, bonitos para isso, né? A gente chama de várias coisas. A gente chama de preocupação, a gente chama de aflição, a gente chama de fardo, a gente chama de a cruz a ser carregada. Até certo ponto a gente confunde com algumas coisas do Evangelho, mas o que eu quero dizer aqui, né, o resultado não vai mudar. O que todas essas palavras querem dizer? Aquela preocupação que nós temos demasiada, né, aquela preocupação exagerada que se torna ansiedade. E olha só que interessante, como eu falei, em algumas versões ele fala andar ansioso. E essa expressão no grego, eu fui buscar um significado, e andar ansioso no grego, se a gente for trazer para uma linguagem, uma tradução direta do grego, ele quer dizer o seguinte: ser atraído para diferentes direções. Ou seja, uma pessoa que anda ansiosa, uma pessoa que anda preocupada, é a mesma coisa que uma pessoa que é atraída por qualquer coisa. Qualquer coisa que vem na direção dela é atraída. A gente tem um ditado popular famoso, né, que é aquele famoso atirar para todo lado. A pessoa não sabe, não tem muito foco, não tem muito para onde olhar, então ela tenta de tudo. De tudo ela faz um pouco, tudo atrai, né? Tudo a atrai, tudo aquilo que chega para ela, ela não tem uma seleção, não tem um filtro, não lança fora nada, ela recebe tudo e fica aquela confusão. E olha só que interessante, Jesus continua esse texto e ele faz uma comparação, né, com as aves do céu e com os lírios dos campos. E aí no versículo 27, ele vem dizer uma palavra que é a seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu achei interessante essa expressão, uma hora que seja a sua vida, porque em algumas versões da Bíblia, esse termo, ele quer dizer, na verdade, ele troca, ele fala assim: quem pode acrescentar um côvado, né, à sua altura? Um côvado, né, na medida do Antigo Testamento, é aquela medida do cotovelo, né, do antebraço, na verdade. O cotovelo é a mesma coisa, 45 centímetros. Só que aí fica no caso, essa dúvida. Mas o escritor ele quis falar sobre a altura, que uma pessoa pode acrescentar altura para ela mesma, ou ele quis falar sobre a duração da vida, uma hora a mais da vida. E a realidade é que fica essa dúvida, mas se a gente for ser bem prático, assim, eu gosto de ser bem prático nisso, não tem muita diferença. Porque o que Jesus falou só tem um objetivo, só tem uma finalidade principal. Que foi essa frase de Jesus, quando ele diz que a gente não consegue acrescentar 45 centímetros à nossa altura, a gente não consegue acrescentar uma hora de vida para a nossa vida. O que isso quer dizer? É que nada dessas coisas está no nosso controle, né? Essas coisas que a gente às vezes luta com tanta força, com tanto empenho, nada disso a gente pode fazer, né? Independente se é acrescentar altura ao nosso próprio corpo ou se é dar mais tempo para a nossa própria vida, a gente não tem esse poder, a gente não tem essa capacidade. E aí Deus vem dizer, né, ele faz essa comparação, as aves do céu, como ele fala aqui no versículo 26,
As aves do céu não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E aí depois ele fala, os lírios dos campos, né? Ele faz essa comparação. Então o que ele vem dizer é isso. E aí essa é a primeira lição que a gente aprende. Se a gente tem ansiedade ou não, se a gente tem preocupação ou não, isso não vai mudar nada na nossa vida. Isso não vai acrescentar nossa altura, isso não vai aumentar a duração da nossa vida. Na verdade, isso só vai trazer um fardo a mais para nós. E aí qual é a segunda lição que eu quero passar para vocês nessa noite? Nem o maior dos esforços do homem pode reproduzir a riqueza de Deus. Eu vou repetir. Nem o maior dos esforços do homem pode reproduzir a riqueza de Deus. Talvez acho que uma das partes mais interessantes desse texto é quando ele faz essa comparação dos lírios dos campos com a vida de Salomão. E aí eu pergunto para vocês, quem foi Salomão? Me digam aí, quem foi Salomão? Né? A gente sabe do Antigo Testamento que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já passou por essa terra. Se a gente for pensar em riqueza, não, porque se a gente está bastante em evidência isso, não, porque o dono da Amazon é rico, ele vai ser o primeiro ser humano a chegar a $1 trilhão, enfim. Não interessa. A gente sabe pela Bíblia que Salomão foi muito mais rico que ele. Ele foi o homem mais rico que já passou por essa terra. Quando você fala de sabedoria, você pode pensar, mas tantos filósofos, diversos pensadores ao longo da história da humanidade, a gente sabe que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E aí a gente olha só o poder dessa comparação que Jesus faz. Ele vem dizer, mesmo com toda a sabedoria, mesmo com toda a riqueza de Salomão, Jesus diz que o cuidado de Deus supera e muito toda essa riqueza conosco. E aí ele fala, se Deus é capaz de vestir a erva do campo, que num dia ela está viva e no outro dia ela está morta, ela é lançada ao fogo, quanto mais aos seus filhos, né? Aqueles que clamarem por ele. E aí ele finaliza no versículo 30, né? Essa expressão que às vezes assim pega a gente de jeito, né? É uma expressão que mostra pra gente realmente como que a gente não tem condições de nos sustentar com a nossa própria força. Que ele fala, homens de pequena fé. Né? Então ele finaliza esse texto. E aí eu quero trazer algumas aplicações pra gente em cima disso, em cima dessas duas lições. E o mais essencial, algo que chamou bastante a minha atenção nisso, é que a gente vive uma sociedade cada vez mais superficial, em que as pessoas vivem muito de aparências. E aí, muitas vezes, a gente se deixa levar por isso, a gente se deixa influenciar por essas coisas. E a gente acaba trocando o nosso filtro de comparação, o nosso parâmetro, o nosso crivo, que tinha que ser na Bíblia, a gente começa a se comparar com essas pessoas, como a Bíblia vem dizer, né, os gentios, e a gente começa a criar um fardo sobre nós. A gente traz ansiedade, a gente traz preocupação. Mas Jesus, nesse texto, ele vem dizer que há uma esperança para aqueles que são fiéis a Deus. Há uma esperança para aqueles que aceitaram o convite de se tornarem filhos de Deus. Né? E aí, talvez você esteja se perguntando aí, mas Gabriel, você não falou sobre o versículo mais famoso desse texto. É verdade, eu parei no versículo 30. E você pode estar se perguntando, mas o versículo 33 é que ele vem falar sobre a promessa de Jesus. É verdade. Só que eu quis dar uma ênfase diferente, uma ênfase, no caso, pré o versículo 33, antes do 33, para a gente ter uma noção do contexto em que aquilo foi dito. Porque muitas vezes a gente pega o versículo 33 isolado e vai falando, e a gente coloca nos pensamentos, sei lá, coloca no Instagram, no Stories, coloca uma frase bonita, um versículo bíblico bonito, deixa eu colocar o versículo 33. Mas a gente não observa a história, o que vem antes dele. E aí, essa é a verdade que o versículo 33 vem dizer. Tudo aquilo que a gente explicou aqui até agora, tudo aquilo que a gente falou sobre a preocupação, sobre a ansiedade, sobre o cuidado com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, essas coisas naturais da nossa vida, o versículo 33 vem e finaliza com essa promessa. Que se a gente buscar, pois, o reino de Deus, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, essas coisas que ficaram para trás nos outros versículos serão acrescentadas. Então, esse é o convite que Deus nos faz. E aí, eu queria fazer mais uma reflexão com base no que eu falei no início, né, sobre, aquela postagem de um professor ateu que eu conheço. E esses dias eu assisti um documentário, se vocês devem conhecer, ou já com certeza já ouviram falar sobre o Billy Graham, que foi um dos maiores, acho que eu posso dizer, o maior pregador do século XX, né, do Evangelho. E uma das coisas que ele foi bastante conhecido, né? Ele foi conhecido por muitas coisas, mas talvez uma das coisas assim, que mais influenciou essa geração dele
foi que ele foi conhecido como o pastor dos Estados Unidos, né? Digamos assim, que em momentos de dificuldade que o país passou, ele estava lá dando uma palavra de conforto, representando aquela nação em oração. E também ele ficou muito conhecido por ser o pastor dos presidentes, porque independentemente do viés político, se era de um partido ou de outro, ele ficou conhecido como sendo aquele pregador que tinha uma palavra de conforto, que, acima de tudo, pregava a verdade, né? Falava da verdade do Evangelho, e você pode ver isso na história dele. Ele foi fiel a essa mensagem, e ele, inclusive, entre digamos assim, um dos seres humanos mais poderosos dessa terra, né, que são os presidentes dos Estados Unidos, ele ficou conhecido como falar com eles também. E uma das frases do Billy Graham, que inclusive ele fala nesse documentário, é que todos os seres humanos necessitam, carecem da presença de Deus. Do mais humilde, do mais pobre, ao mais poderoso e ao mais rico. E é por isso que ele fala dos presidentes dos Estados Unidos. E quando eu falei para vocês que vi aquela frase de um professor, né, um professor ateu, né, questionando, na verdade sendo irônico, né, com uma pessoa que disse que tinha um sentimento de vazio, um sentimento de algo que não estava completo dentro de si, e aí ele foi irônico. Então eu me lembrei dessa frase do Billy Graham. Muitas vezes, e também já para a gente concluir, às vezes a gente se deixa levar, a nossa sociedade, pelas aparências, como eu disse, ou as pessoas querendo se distanciar de Deus. Isso é algo que iria acontecer. Jesus disse sobre isso, ele profetizou que o amor de muitos esfriaria. Mas as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, as pessoas estão cada vez mais despreocupadas. E, por outro lado, nós como cristãos, a gente enxerga a nossa vida, e se a gente for deixar se levar por essas preocupações, a gente não vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para nós. Buscar o reino de Deus vai começar a ficar em segundo plano, e eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para nós. O Deus que nos criou, o Deus que mandou seu Filho para morrer naquela cruz, ele tem uma esperança para nós. Numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais negando a existência de Deus, em que as pessoas estão se esquecendo de Deus, as pessoas estão colocando a sua confiança em outras coisas, para nós, nessa noite e ao longo da nossa vida, toda oportunidade que nós temos de ouvir essa palavra, para a gente é apresentado uma opção de confiança. Por isso que eu disse que a nossa confiança ela tem uma simplicidade. A gente não precisa ficar buscando muita coisa, a gente não precisa ficar inventando demais. A gente só precisa confiar em Deus e saber que se Ele é capaz de cuidar das aves, se Ele é capaz de cuidar das flores do campo que num dia estão vivas, mas no outro dia podem perecer, Ele é capaz de cuidar de cada um de nós, que somos filhos dEle. Então, nessa noite, já para finalizar, eu quero fazer esse convite para que você possa colocar a sua confiança em Deus, para que você possa voltar-se para Deus, seja através da oração, seja através da leitura da Bíblia, seja através do jejum, através da meditação na palavra, que vai além do que somente ler, mas é você ler e você aplicar e você viver aquilo. Eu tenho certeza que se você fizer essas coisas, se você começar a colocar a sua vida nesse foco, com esse objetivo, Deus vai te abençoar. E Deus vai cumprir as promessas, Deus vai te dar o sustento, porque a Bíblia nos deu essa promessa. Se a gente buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, essas coisas que a gente falou, seja comer, seja beber, seja vestir, essas coisas vão nos ser acrescentadas. E Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para nós. Porque Ele é um Pai, né? Ele é um Pai que quer o melhor para os seus filhos. Então essa é a minha mensagem para vocês nessa noite. É isso que Deus colocou no meu coração. Que você possa crer nessa palavra, que você possa saber que você tem um Pai nos céus que cuida de você, que tem o melhor para você. Amém? Você pode dizer um amém aí, você pode comentar no chat um amém. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração neste momento, a gente já vai estar encerrando e Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos na sua presença. Senhor, eu te louvo, Deus, por esses minutos que nós tivemos, por esses instantes que nós passamos na tua presença. Eu te apresento, Deus, neste momento, cada um que está aí do outro lado, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa palavra, assistindo esse culto, cada pessoa, Deus, que esteve aqui nesse momento te adorando. Eu te peço que abençoe, Deus, a vida de cada um. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa ir ao encontro das necessidades de cada um, Deus. Eu não conheço,
mas o Teu Espírito Santo conhece, o Espírito Santo sonda e examina o coração do homem. Então, te peço, Deus, cada necessidade nesse momento, Senhor, cada pedido de oração, cada, Senhor, anseio que os Teus filhos têm, que os Teus servos têm, que o Senhor possa ouvir, Deus, que o Senhor possa estar com cada um deles. Eu te peço que o Senhor possa abençoar, Deus, a nossa noite. Nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua graça. Deus, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Meus queridos, boa noite. Que impacto extraordinário. Que palavra maravilhosa, que músicas lindas que nós ouvimos. E nós queremos aqui convidar você para continuar acompanhando os nossos cultos. Domingo agora nós temos a EBD de manhã, às 8h45, transmitida pelo YouTube. Nós temos o culto às 10h30, sendo transmitido pelos nossos 2 canais do Instagram, o Somos.atrio07 e o Somos ADS 07. Você é o nosso convidado para estar também presencialmente, de manhã ou à noite, conforme as inscrições que foram feitas. À noite nós temos o culto às 19h30, sendo transmitido pelo Instagram e também pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, @SomosADS07. É um prazer ter você conosco. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso impacto. E estamos juntos até semana que vem. Que Deus te abençoe.